Olá, tudo bom, meus queridos? Hoje vamos aprender um pouco mais de áreas. A gente vai ver as áreas dos triângulos, tudo bom? Então, sem delongas, vamos para mais um vídeo, porque aqui eu te ensino melhor. Se vocês estiverem prestando atenção, nós estamos visualizando aqui um- uma página. Deixa eu só verificar ela aqui. Vocês estão verificando essa página aí, queridos. E aí, áreas de figuras planas, triângulos. Bora visualizar aqui algumas situações desses triângulos. Primeiramente, só me apresentando aqui, eu sou o professor Joel Machado. Vou colocar aqui para você, professor Joel Machado. Mestre em matemática, e aí a gente vai aprender um pouco das áreas dos triângulos. As áreas mais difíceis que tem. Sério, professor, sério. Porque a gente pensa que ela é a mais fácil. Esse é o motivo de pensar que ela é a mais fácil e aí se surpreender com o que nós vamos aprender agora. Pessoal, fazendo um resumo de triângulos aqui bem rápido. Triângulos, figura formada por três lados que obedece à lei de existência. Ou seja, qual é a lei de existência, professor? A soma de dois lados tem que ser sempre maior do que a do terceiro lado. Ah, então se eu tiver um triângulo com os lados um, 3 e 4 não é triângulo, professor? Não, porque um mais 3 é igual a 4, tem que ser maior do que o outro lado. A soma de dois lados sempre tem que ser maior do que o outro. Relacionado à área, a gente já conversou, pessoal, área é a parte delimitada pelas bordas ou pelos lados da figura. Tudo bem? Então, área, em outras palavras, em sentido mais fácil, é a parte de dentro da linha dos lados do triângulo. Tudo bem? Então, bora começar logo, sem delongas. O primeiro triângulo que você está vendo aí, eu chamo de triângulo retângulo. Tudo bem? O triângulo retângulo. Pessoal, o triângulo retângulo é um triângulo pitagórico. Então, lembra que quando Pitágoras descobriu esse triângulo, ele deu um nome para esses lados que eu estou chamando de A, B e C. O lado maior, ou que fica oposto ao ângulo de 90 graus, ele chamou de hipotenusa. Vou colocar aqui para você, ele chamou de hipotenusa. E os lados menores, que são adjacentes ao ângulo de 90 graus, ele chamou de catetos. Então, esse daqui eu vou chamar de cateto, só que como eles são diferentes, eu vou diferenciar pelo cateto um e pelo cateto 2. Beleza, tudo até aí, nada, nenhuma novidade. Professor, mas a gente quer saber a área. E a área, pelo que o senhor disse, é a parte de dentro desse triângulo aqui, ó. Realmente, isso daqui que eu estou rachurando é o que eu chamo de área. E utilizando o mesmo princípio do retângulo, que inclusive depois a gente vai fazer um vídeo só sobre quadriláteros, show de bola demais, a área é base vezes altura. Mas se você parar para analisar, esse triângulo pitagórico ou um triângulo retângulo, olha só, triângulo retângulo,
ele é exatamente a metade de um retângulo aqui, ó. Exatamente a metade do retângulo. É por isso, pessoal, que eu posso dizer que a área, ela vai ser essa base, que é o B, vezes a altura, que é o A, dividido por 2. Outra coisa que eu quero lembrá-los sempre aqui, já preparando vocês para a geometria espacial, tira o conceito que a base, tira o conceito de você que a base é aquilo que está suspenso, ou que está encostando no chão, ou é no que a gente pensa a parte de baixo, tá bom? Nem sempre vai ser assim. Tanto é que se você analisar nesse triângulo pitagórico, que com certeza vai estar no teu Enem, vai estar no teu exato, nos vestibulares afins aí, se você analisar, nessa área, se eu fosse dar um nome que Pitágoras deu, não daria B de base, A de altura, ou C, que eu daria cateto, cateto e hipotenusa. Raciocina para a segunda parte, quem é que Pitágoras não utilizou na fórmula da área? Quem foi que Pitágoras não utilizou? Por quê? Porque geralmente os alunos eles cometem um erro, e aí tem uma dica do professor Joel sobre o próprio triângulo retângulo. Bora dar nome para esses caras aqui? Eu vou chamar esse cara aqui de A, de B e de C. Para você, quem seria a base? Ah, professor, a base seria o C. Se você tiver um conceito ocidental, realmente a base seria o C. Só que se a base for o C, eu vou mudar a corzinha aqui da minha caneta. A minha altura, pessoal, deixa eu mudar aqui a corzinha da minha caneta, que a minha altura, ela seria isso daqui, ó. E lembra que a altura, ela é destacada pelo ângulo de 90 graus. Toda vez que você tiver altura, tem que ter um ângulo de 90 graus. Essa é uma característica da altura, tá bom? Ser perpendicular. Ser perpendicular a uma linha. Então, a altura tem um ângulo de 90 graus. Só que o que que acontece? O exercício não vai te dar essa altura. Como é que eu vou fazer? Aí eu tenho que lembrar da primeira fórmula. Quem foi que Pitágoras utilizou? Ele utilizou o B, ele utilizou o A, que são os catetos. Essa é a dica. Então, toda vez que você tiver um triângulo retângulo, olha só, um triângulo retângulo aqui, ó, e o triângulo retângulo aqui, ó, quem você vai utilizar para calcular a área, pessoal? Eu vou utilizar, professor, os catetos. Então, a área vai ficar assim, ó, presta atenção. A área é igual a cateto 1 vezes o cateto 2 dividido por 2. Queridos, essa daqui é a área. Desculpa, para qualquer tipo de triângulo, hein? Para qualquer tipo de triângulo? Não, professor. Isso daqui é só quando eu tiver um triângulo, 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 retângulo. Um triângulo retângulo. É só quando tiver isso daqui, ó. Aí eu vou utilizar cateto vezes cateto dividido por 2. Essa dica é importante para você não ter que ficar perdendo tempo procurando a altura pensando que a base é o C. Aí base C vezes a altura. Professor, mas se eu achasse a altura e utilizasse a base Z, teria que dar o mesmo resultado. Teria que dar o mesmo resultado. Mas
Já vai nessa dica aí, importante. E outra coisa, estuda Teorema de Pitágoras, tá bom? Que geralmente é uma questão, área, ela envolve tudo isso daí. Área é uma matéria completa, ela utiliza outras partes da matemática para se valer do cálculo dela. Então, toma esse cuidado. Beleza, mas até aí tudo bem, professor. E se não for triângulo retângulo? Agora eu quero ver. E se não for triângulo retângulo? Aí eu tenho duas saídas. Se não for triângulo retângulo, eu tenho duas saídas. A primeira é quando ele te dá esse ângulo aqui que eu vou marcar para você, ó. Se ele te der esse ângulo, perfeito, perfeito. A gente vai utilizar a metodologia de Pitágoras. E Pitágoras disse, presta atenção aqui, ó. Pitágoras disse que para eu ter área, deixa eu só colocar aqui, eu já coloquei esse daqui de B, eu vou chamar esse daqui de A e eu vou chamar esse daqui de C. Pitágoras disse que para eu ter a área, eu preciso de base e altura. Aqui ele só me deu o A, B e C e o ângulo. Olha só o que acontece, pessoal. Presta atenção agora aqui. A altura dele, a altura dele, ela fica aqui, esse Hzinho aqui, ó. Essa é a altura. Tranquilo ou não? Então, o que seria a minha área nesse triângulo aqui? A minha área nesse triângulo, deixa eu mudar aqui para o azul. A minha área para esse triângulo ficaria a área é igual. Olha lá, ajeitar aqui a mesinha para sair um pouco mais reto. Olha, vai ser igual a C vezes H dividido por 2. Mas lembra do seguinte, lembra só do seguinte, deixa eu colocar aqui de vermelho. Esse H aqui eu não tenho. Então, eu vou ter que eliminar ele daí. Eu vou ter que eliminar ele daí. Professor, como é que eu vou eliminar esse cara daí? Acompanha comigo e você vai ver aqui, ó. Você tá vendo esse triângulo aqui, ó, que eu tô rachurando de verde? Olha para o triângulo que eu tô rachurando de verde, pessoal. O que que ele me dá aqui? Ele me dá o ângulo, ele me dá o cateto oposto e ele me dá a hipotenusa desse triângulo. Ele me dá todas essas informações. Com isso, eu posso dizer, então, nesse triângulo verde, nesse triângulo T1, no T1, eu posso dizer, nesse T1, que o seno do ângulo A é igual. O que que é o seno? A razão trigonométrica é cateto oposto, que é o Hzinho, sobre a hipotenusa, que é o B. Como eu quero eliminar o H daqui, eu vou deixar o H sozinho aqui, ó. Eu quero eliminar o H, então eu vou deixar ele sozinho. Esse B que está multiplicando, passa para o outro lado multiplicando. Então eu vou ter que H é igual a B vezes seno de A. Aí, ó. Esse cara aqui é o meu Hzinho. E aí eu vou, ó, substituir ele aqui agora. Aí como é que eu vou ter então? Eu vou ter que a área vai ser igual a C vezes. Quem é o H, pessoal? Olha lá embaixo. B seno de A dividido por 2. Se eu fosse você, eu guardava com muito, mas muito carinho essa fórmula aqui, ó. Ela é a fórmula mais importante do triângulo. Mais importante do triângulo. Ela é a forma chamada de forma trigonométrica. Inclusive, base vezes altura dividida por 2 sai daí, tá bom? Se você entender isso, você guarda ela no seu coração e aí você vai se dar bem. Eu quero só te mostrar como é que você faz
essa fórmula aqui. Lembra de como você vai fazer essa fórmula aqui. Olha só. Olha para cá, para a fórmula e olha para a figura. Quem é o B e o C? O B e o C são os caras que formam o ângulo. Tá vendo aqui, olha? São os caras que formam o ângulo que ele te dá. Olha, o B e o C são o cara que forma o ângulo que ele te dá aqui, ó. Então você vai pegar os dois lados que formam o ângulo que ele te dá, vezes o seno desse ângulo dividido por 2. Então, multiplica os dois lados que formam esse ângulo, vezes o seno desse ângulo dividido por 2. Tranquilo? Se você entender essa fórmula, você pode se dar muito bem e às vezes questões difíceis do vestibular, tá bom? Toma cuidado com isso, toma cuidado com isso, que esse daí é a fórmula para um triângulo qualquer, mas ele precisa daquele ângulo. Beleza, professor. Beleza, tranquilo. E se ele não te der o ângulo, pessoal? Tu já pensou nessa possibilidade dele não te dar o ângulo? Dele não te dar o ângulo? Se ele não te dá o ângulo, ele vai ter que te dar os três lados aqui, ó. Ele vai ter que te dar os três lados. E o que que dá para eu fazer com os três lados de um triângulo? O que que tu acha? Ah, professor, eu posso calcular uma coisa chamada de perímetro. Perímetro. Alguém sabe me dizer o que que é o perímetro? Que inclusive o símbolo do perímetro é 2p. O símbolo do perímetro é 2p. O que que é o perímetro, professor? Perímetro é eu somar todos os lados. Então, é o A mais o B mais o C. Mas para essa fórmula que eu vou fazer agora, eu não vou querer o perímetro. Eu vou querer o semiperímetro. E o semiperímetro é simbolizado pela letra P. Toda vez que tiver semi na matemática, semi, você vai ter que dividir por 2. Toda vez que tiver semi na matemática, a palavra semi-soma, pegar a soma e dividir por 2. Semi-divisão, pegar o resultado da divisão e dividir por 2. Semi-multiplicação, resultado da multiplicação e dividir por 2. Então, o semiperímetro, semi-área, pegar a área e dividir por 2. Semiperímetro é o perímetro dividido por 2. Então, a fórmula do semiperímetro é essa daqui, ó. P. Não vai confundir P com perímetro. P é semiperímetro. Perímetro é 2P. É A mais B mais C dividido por 2. Essa é a fórmula do semiperímetro. Todas as fórmulas até agora eu demonstrei para ti. A fórmula trigonométrica eu demonstrei. Essa demonstração é muito grande. Ela já caiu no Enem, só que eu não vou demonstrar ela. Se alguém quiser depois, entre em contato comigo que eu explico pessoalmente ou então é, pelo celular, manda a demonstração. Ela é muito grande, tá bom? Ela é por semelhança de triângulos. Então, a fórmula que eu vou fazer, que é o segundo passo, se ele não te der a altura, é a fórmula utilizando os lados, que é chamada de fórmula de Heron, ou fórmula de Herão. A área nessa fórmula, ela vai ser, olha só, a área, ela vai ser raiz quadrada de semiperímetro, que multiplica semiperímetro menos o lado A, vezes semiperímetro menos o lado B, vezes semiperímetro menos o lado C. Essa é a fórmula de Heron. Professor, essa fórmula grande já veio no Enem? Já veio. Mas o interessante é que quando ela veio no Enem, a fórmula veio no texto. A fórmula veio no texto. E a gente espera que se ela vir, ela continue assim. Mas você tem que estar preparado para ela não vir também. Tá bom? Toma esse cuidado concernente à área do triângulo. Então, no triângulo qualquer, eu tenho
dois métodos de calcular a área. Quando ele me dá o ângulo, que é a fórmula mais importante, chamada de fórmula trigonométrica, e quando ele não me dá o ângulo, que eu só tenho os lados, que eu vou calcular pelo semiperímetro, chamada de fórmula de Heron ou fórmula de Heron. Tudo bem? Beleza. Até aqui pronto, caiu já no Enem, pode cair de novo. Essas duas outras aqui nunca caíram no Enem. Opa, desculpa. Antes dessas das outras, ainda tem uma que se eu fosse você, eu investia. Não é perder tempo. Investia nesse triângulo, que é um triângulo que está em todas as provas de vestibulares. Muito importante também, que é o triângulo equilátero. E no triângulo equilátero, qual é o benefício que você tem? O benefício é que todos os lados, pessoal, todos os lados são iguais e todos os ângulos, aqui, ó, são de 60 graus. É um triângulo particular, é um triângulo muito importante que tem características próprias. Toma cuidado com ele, tá bom? Pessoal, ele tem uma fórmula também. Só que eu vou chegar na fórmula dele pela forma mais importante de um triângulo, que é a fórmula trigonométrica. Você lembra como é que você calcula a área pela forma trigonométrica? Só lembrando você aqui de uma forma bem rápida. Vou mudar aqui a corzinha, vou colocar aqui um azul. Pessoal, eu tenho que pegar dois lados, te lembra disso daqui, ó? Dois lados consecutivos e o ângulo dele aqui, ó. Só que os lados você acabou de dizer que são iguais, então a área, olha só aqui, ó. A área vai ser igual. Lado vezes lado, seno do ângulo que eles formam, que é o 60, dividido por 2. Essa daqui é o jeito trigonométrico de fazer a área, tudo bem? Um triângulo qualquer. Bora ver como vai ficar a área, então, do triângulo equilátero, que é uma particularidade, se você já souber, guarda no teu coração que é importante para quem já sabe a fórmula. L vezes L. É L ao quadrado. Então, L ao quadrado dividido por 2, que é esse 2 aqui. Quanto é o seno de 60, pessoal? É raiz de 3 sobre 2. Agora eu vou concluir minha área aqui, ó. Minha área vai ser L ao quadrado vezes raiz de 3, 2 vezes 2, 4. Essa daqui é a fórmula da área do triângulo. Eu preciso dessa fórmula, pessoal? Não preciso. Eu não preciso dessa fórmula porque eu consigo resolver ela pela fórmula trigonométrica, que é a fórmula mais importante do triângulo. É a fórmula mais importante do triângulo. Então, tome esse cuidado, pegue essa dica para você não ficar decorando fórmula, que eu sei que é difícil, é muita fórmula. Então, pegue essa dica importantíssima para você, tudo bem? Tranquilo, professor? Agora vem as duas fórmulas. Vem as duas fórmulas. Inclusive, esqueci de falar. Aquela fórmula do triângulo equilátero faz com que você saiba a fórmula do hexágono regular ou do hexágono regular, tudo bem? Essas duas fórmulas nunca caíram no Enem, já caiu em vestibular, principalmente nos vestibulares sulistas, FUVEST e tal, mas ela pode vir a qualquer momento. E se ela vir, ela derruba muitos alunos. Que é as fórmulas quando eu tenho círculo inscrito, ou tenho dentro do triângulo, e quando eu tenho um círculo circunscrito. Não, professor, mas aí o tema está dizendo triângulo circunscrito. É porque ele está fora. Quando o triângulo está fora, ele é circunscrito. A circunferência está dentro. Então, a circunferência é inscrita. O triângulo é circunscrito. Tudo bem ou não? Beleza. Para ser circunscrito, lembra, tem que tocar nos lados do triângulo. Ou por círculo ser inscrito a um triângulo, tem que ter tocado nos lados. Não pode ser qualquer um círculo, tudo bem?
Pessoal, raciocina comigo aqui. Esse círculo, ele tem um centro. Bora botar o centro aqui, eu vou chamar esse centro de O. Eu tenho o centro O. Com esse centro, eu consigo dividir o triângulo ABC em três grandes triângulos. Em três triângulos menores, desculpa. Eu vou dividir agora o triângulo ABC em A, O, C. Tá vendo o triângulo AOC aí? Eu vou dividir esse triângulo agora em A, O, B. E eu tenho outro triângulo BOC. Então, eu tenho três triângulos. Bora chamar esse ladinho aqui, ó, de B. Bora chamar esse ladinho aqui, ó, de C. E bora chamar esse ladinho aqui, ó, de A. Tudo bem? Beleza, professor. Eu tenho três triângulos. Vou até mudar a cor aqui para uma cor vermelha. Eu tenho o triângulo T1, eu tenho o triângulo T2 e eu tenho o triângulo T3. Então você concorda comigo? Você concorda comigo que a área ela vai ser a área, ela vai ser a área de T1 mais a área de T2 mais a área de T3. Concorda comigo ou não, pessoal? Tranquilo, professor. A área do triângulo maior mesmo é a área dos três menores. Só que para eu ter, de acordo com Pitágoras, a área do maior, dos menores, eu preciso ter base e eu preciso ter a altura. Queridos, quem é que é a base? A base é o A, o B e o C. Todo mundo concorda? Base desses triângulos menores é o A, o B e o C. E quem é a altura? Aí você tem que lembrar de uma proposta lá da trigonometria que vem da geometria analítica também, mas é principalmente da trigonometria, que toda vez que eu tenho uma reta tangente juntamente com o raio de uma circunferência, eles dois formam 90 graus. Reta, tangente e raio tem que formar 90 graus, o raio da circunferência. Então, olha só, se eu fizer o raio aqui, ó, estou fazendo a cor verdinha, esse raio aqui ele tem que formar 90 graus com um ponto de tangência lá da reta tangente, lá do lado tangente lá. Ó. Professor, eu não sei nem o que que é tangente. Tangente é quando toca uma vez só na circunferência. Se cortar só uma vez a circunferência reta, ela é tangente. Então aqui forma 90 graus. E esse N é o ponto de tangência, o P é o ponto de tangência, o M é o ponto de tangência. E aí então ele tem que formar 90 graus. Mas você lembra que eu falei para você que 90 graus é uma característica da altura? Então, os raios dessa circunferência são as alturas desse triângulo. Então, de todos os triângulos T1, T2 e T3, você tem a base e tem a altura, que é o raio. Então, dá para eu calcular a minha área. Sério, professor, vai ficar como então? Olha só, a área, ela vai ficar. Quem é a base de T1? É o C. Quem é a altura de T1? É o R, dividido por 2. Essa é a área de T1. Mas quem é a base de T2? É o B. Quem é a altura de T2? O R, dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Quem é a base do T3? É o A. Quem é a altura? O R, dividido por 2. Pessoal, tá aí. Eu conseguiria fazer. Só que eu quero chegar numa fórmula. E você está vendo que o R está se repetindo em todos? Então, eu vou colocar esse R em evidência. Então, a área
colocando o R em evidência. Aqui, ó, coloquei o R em evidência. Se eu tirei o R daqui, coloquei em evidência, né? Sobrou quem? O C sobre 2. Se eu tirei o R daqui, porque eu coloquei em evidência, sobrou quem? O B sobre 2. Se eu tirei o R daqui, coloquei em evidência, sobrou o A sobre 2. Você está vendo que tudo está dividindo por 2? Então posso unir só em uma fração. Os denominadores são iguais, né? Então eu tenho que a minha área é igual a R, unindo só numa fração aqui, A mais B mais C dividido por 2. E essa parte daqui, eu sei que você conhece. Essa parte daqui, ó, que eu estou pintando de verdinho aqui, ó. Eu sei que você conhece. Sério, professor? É daquela fórmula anterior. Você lembra? Ah, o semiperímetro, a soma dos lados dividido por 2. Então, quer dizer que a área de um triângulo, quando tem uma circunferência dentro, pode ser calculada por raio vezes semiperímetro. Meu Deus do céu, professor. Toma esse cuidado. E não é uma fórmula difícil, pessoal. Não é uma fórmula difícil. É tranquilo essa daí. Se caísse no Enem, ó, você que está assistindo essa aula ia acertar de forma fácil, dividindo em três triângulos, sabendo o raio, sabendo calcular base vezes altura, que é a fórmula que vocês mais conhecem, tudo bem? Mas tudo bem. Vamos lá passar para o nosso último triângulo, o nosso último área do triângulo. Agora, quando eu tenho um triângulo dentro. Quando o triângulo está dentro da circunferência, ele está inscrito, só que a circunferência está fora. Então, a circunferência está circunscrita. E para ser circunscrita, pessoal, tem que tocar nos vértices, tá bom? Toma cuidado com as figuras. Para ser um triângulo inscrito, a circunferência tem que tocar nos vértices. Ou uma circunferência circunscrita a um triângulo. Beleza, professor. Para essa daqui, bora imaginar uma situação aqui que eu vou colocar aqui até de amarelo. Olha só. Bora dizer que ele me dá esse ângulo aqui, ó, que eu estou pintando aqui, e bora chamar esse ângulo aqui de ângulo C, pois está no vértice C. Tudo bem? Ângulo C. Beleza. Esse ladinho aqui eu vou chamar de B, esse ladinho aqui eu vou chamar de A, e esse ladinho eu vou chamar de Czinho também. Pessoal, beleza. Ah, professor, o senhor já falou dessa área aí. Tá fácil demais. O senhor já falou dessa área. Essa área aí vai ser, olha só, a área é igual. Pelo que o senhor disse para a gente, professor, eu tenho que pegar dois lados consecutivos e o ângulo formado por eles. Então, eu vou pegar esse lado e eu vou pegar esse lado aqui, ó. Aí eu vou ter A vezes B vezes seno de C dividido por 2. Acabou, só isso daí. Perfeito, tá de parabéns. Vocês estão de parabéns mesmo. Só que essa fórmula ela funciona quando o meu ângulo, esse ângulo aqui, ó, ele é um ângulo notável. O que é um ângulo notável? Um ângulo notável é aquele ângulo de 30, 45, 60, 120, 135 ou 150. Se ele for um ângulo notável, tudo bem. No primeiro ou no segundo quadrante, tudo bem. E se ele for um ângulo de 10? E a questão não te der o seno de 10, se ele for um ângulo de 20, a questão não dá o seno de 20, ele é um problema para mim. Então tem que eliminar ele daí. Sério, professor, sério. E para você eliminar,
eu vou ter que usar uma coisa que eu utilizo lá na lei dos senos. Muita gente nem sabe o que eu estou falando, mas confia em mim nesse primeiro momento. E eu vou precisar de noções de circunferência, que inclusive vou fazer um vídeo de circunferência, porque é uma questão que cai no Enem e muita gente tem medo. Tudo bem? O que que acontece, pessoal? Eu vou traçar uma linha que passe pelo A e pelo centro O. Uma linha reta. Então, que vai chegar até a borda da circunferência. Como assim, professor? Olha só essa linha vermelha aí, ó. Tá vendo só que ela passou da... Ela saiu do A e passou pelo O? Com isso daqui eu vou fazer um triângulo aqui, ó. Beleza. Bora raciocinar em algumas coisas da circunferência. Você está vendo aquele ângulo C? Pegar aqui a corzinha amarela. Corzinha amarela, que a gente vai precisar agora ponderar algumas coisas. Esse ângulo C, ele é formado por esse arco aqui, ó. Ele é formado por esse arco na circunferência que eu chamo de arco AB. Qualquer outro ângulo formado por esse arco aí também é igual ao C. E existe um ângulo desse daí. Existe, professor? Existe. Esse ângulo bem daqui, ó. Esse ângulo bem daqui, ó. Esse ângulo aqui também é C, pessoal, porque é formado pelo mesmo arco. Só que qual é a diferença dele? Quando você faz isso daí, você tem que lembrar de algumas coisas. Esse ângulo aqui, ó, ele é o ângulo do diâmetro, que inclusive o diâmetro é formado por raio e por raio. Esse ângulo aqui, ele é um ângulo de 180 graus. E a gente aprende na circunferência que ângulo inscrito, que é aquele que sai da borda da circunferência, é metade do ângulo central. A metade de 180 é quanto? 90. Então, esse ângulo inscrito aqui é um ângulo de 90. O que que a gente fez então? Esse triângulo que eu coloquei aqui para você, que eu estou rachorando de vermelho, ele é um triângulo retângulo, pessoal. E ele é um triângulo retângulo que eu te dei um ângulo C aqui, que a gente achou esse ângulo C. Então, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso calcular o seno dele. Cateto oposto, que é o C, aqui, ó. E a hipotenusa, que é 2 R's. Então, eu tenho que o seno de C é igual a cateto oposto C sobre 2 R's, que é a hipotenusa. Tá aí, ó. E agora o que que eu vou fazer? Pegar esse valor desse seno aqui, que está me atrapalhando, e substituir aqui. E aí eu termino a minha área, a minha última área, beleza? E aí ela vai ficar assim, ó. A área vai ser igual. Presta atenção agora. A vezes B dividido por 2. E quem é o seno de C, pessoal? O seno de C, você me disse que é C sobre 2R's. E agora só vou unir tudo multiplicando. A área é igual. Em cima fica quem? A vezes B vezes C. E embaixo 2 vezes 2, 4R's. Essa daqui é uma outra área também. Importante, nunca caiu no Enem, mas ela existe, tudo bem? Ela cai em mais vestibulares como FUVEST, Unicamp e assim sucessivamente. Pessoal, falta uma área de triângulo, que é a área analítica, mas eu vou deixar essa para um próximo momento, quando eu te ensinar geometria analítica, porque precisa de um pouco de matrizes, tal, não sei o quê. Por enquanto, ficamos por aqui. A gente aprendeu nessa aula que a área mais conhecida realmente é base vezes altura dividido por 2, mas ela só é feita para triângulo, retângulo, ou quando o triângulo me dá altura. Se te der altura,
Base de altura sobre 2, que é o que tu conhece. Mas a gente viu que tem áreas importantes, e uma das áreas mais importantes é a área trigonométrica. Trigonométrica, que é eu pegar dois lados consecutivos e o seno do ângulo formado por eles e dividir por 2. Existe a fórmula de Heron do triângulo equilátero, que é um investimento. Inclusive, do triângulo equilátero também é um investimento você saber a altura. Você sabe qual é a altura do triângulo equilátero? Deixar aqui para você, ó. Aqui no vídeo, aqui, ó. Bem aqui, ó. A altura de um triângulo equilátero, eu vou deixar aqui nessa nuvenzinha. Eu vou deixar ela de cor verde aqui, ó. A altura do triângulo equilátero, pessoal, é L raiz de 3 sobre 2, importante também, tá? E a gente viu a fórmula de Herão também e duas fórmulas com círculos, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Até logo. Sempre fica aqui, porque você sabe que eu te ensino melhor, tá bom? Até logo. Qualquer coisa me procura. Estamos sempre à disposição. Tchau, tchau. Fui.